Todos desistiram, mas uma empregada fez a menina autista sorrir. O milionário ficou emocionado. Logo após uma forte tempestade que atingiu a orla de Florianópolis, um milionário conhecido por sua frieza e pelo sucesso nos negócios se vê diante do maior desafio de sua vida. Sua filha, uma menina autista de 8 anos, havia parado de sorrir. Nenhum médico, terapeuta ou especialista conseguiu ajudá-la. Todos tentaram. Todos desistiram. Até que uma simples empregada, vinda do interior, fez o impossível acontecer. Com um gesto singelo, ela fez a menina sorrir novamente. A partir desse momento, nada mais seria igual. O empresário, acostumado a controlar tudo com perfeição, percebe que está prestes a viver uma transformação que nenhum dinheiro pode comprar. Uma história de ternura, superação e descobertas emocionais, onde o amor mais puro surge dos lugares mais inesperados. Se você acredita que gestos simples podem mudar vidas, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história emocionante até o fim. O barulho das ondas batendo contra as pedras da orla de Jurerê Internacional misturava-se ao som distante de sirenes e marteladas. A tempestade da noite anterior havia deixado rastros por toda parte. Árvores caídas, muros derrubados, telhados arrancados. Na mansão de vidro e mármore que se erguia diante do mar, no entanto, tudo parecia intacto, exceto por algo que não se via a olho nu, o vazio. Dentro da casa, o ambiente era de uma perfeição quase clínica. Tudo limpo, controlado, silencioso demais. O milionário, sentado à mesa de café da manhã, folheava o jornal como se o mundo lá fora não existisse. À sua frente, a filha permanecia imóvel, olhando fixamente para o copo de leite, como se aquele pequeno universo branco fosse o único refúgio seguro que restava. Ela tinha 8 anos e um olhar que misturava inocência e distância. O pai observava-a em silêncio. Tentava encontrar algum sinal, qualquer movimento que indicasse emoção. Nada. Desde o dia em que ela parou de sorrir, a casa parecia ter perdido a cor. Os empregados andavam nas pontas dos pés. Psicólogos, terapeutas, especialistas vinham e iam. Nenhum resultado. Nenhum avanço. E a culpa o consumia, mesmo que nunca admitisse. Ele era o tipo de homem que sempre teve respostas para tudo. Sabia resolver crises empresariais em minutos, sabia multiplicar dinheiro em silêncio, sabia lidar com investidores impacientes e concorrentes traiçoeiros. Mas não sabia como falar com a própria filha. Naquela manhã, o vento ainda carregava o cheiro salgado da chuva. A governanta, uma mulher antiga da casa, aproximou-se hesitante. Senhor, chegou a nova funcionária que o senhor autorizou. Ele levantou o olhar, impaciente. Hoje? Pensei que viria só amanhã. Ela disse que adiantou a viagem por causa da estrada. Veio do interior, de ônibus. Está no portão. O milionário suspirou. Mais uma tentativa. Mais uma desconhecida que, provavelmente, iria embora depois de alguns dias ao perceber que aquela casa era movida por silêncios. Quando a nova empregada entrou, o contraste foi imediato. Trazia uma mala simples, roupas modestas e um olhar tranquilo que parecia não se abalar com o luxo ao redor. Havia nela algo de genuíno, um calor humano que destoava do ambiente frio e meticuloso da mansão. Bom dia, senhor, disse com voz firme, porém doce. Espero poder ajudar. Ele apenas assentiu, indicando que a governanta mostrasse os cômodos. Não tinha tempo nem paciência para entrevistas longas. Seu foco era outro. Uma reunião online em poucos minutos. Horas depois, enquanto ele discutia números e gráficos na sala de vidro, a nova empregada começava sua rotina. Limpava, arrumava, observava. Reparou na menina sentada no chão da sala, cercada de brinquedos intocados. Ninguém falava com ela. Ninguém ousava interromper o seu silêncio. Foi então que algo improvável aconteceu. Enquanto estendia roupas no varal da área externa, a mulher começou a cantarolar uma canção antiga, daquelas que se ouvem nas rádios do interior em dias de festa. Era uma melodia simples, doce e familiar. A menina, que observava tudo da janela, ergueu os olhos. O som parecia atravessar o vidro e alcançar um canto adormecido do seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela se aproximou da janela e encostou o rosto no vidro. O milionário, ao sair do escritório, notou o movimento. Parou, curioso. Viu a filha olhando fixamente para o quintal, o corpo levemente inclinado, como se quisesse sair.
Seguiu o olhar dela e avistou a nova empregada cantarolando, distraída, enquanto torcia um lençol e deixava o vento brincar com o tecido. Era apenas uma cena comum, mas naquele instante, algo extraordinário aconteceu. A menina esboçou um pequeno sorriso. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para paralisar o homem no meio da sala. Ele não sabia se ria, se chorava ou se corria até ela. Ficou imóvel, temendo que qualquer gesto brusco quebrasse aquele feitiço invisível. A empregada, sem perceber o que causará, continuou seu canto, e o sorriso da menina se abriu um pouco mais. Era tímido, torto, mas real. Quando o milionário conseguiu reagir, seus olhos estavam marejados. Há quanto tempo não via aquele sorriso? Meses. Um ano inteiro. Ele não sabia. Só sabia que aquele momento valia mais do que todos os contratos que já havia assinado. À noite, durante o jantar, ele tentou conversar com a filha. Sentou-se à mesa, esperou que ela levantasse os olhos, mas o silêncio voltou a dominar. O feitiço da manhã parecia ter se desfeito. Então ele percebeu, o que aquela mulher tinha conseguido não era apenas sorte, era algo que vinha de dentro. Chamou a governanta. Quero saber tudo sobre ela. De onde veio, o que fazia antes, tudo. Mas a resposta não trouxe nada de extraordinário. Uma mulher simples, viúva, do interior, que trabalhava como cuidadora e doméstica em casas pequenas. Nada em seu histórico explicava o que havia acontecido naquela manhã. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la discretamente. Reparou que ela nunca falava alto, nunca apressava a menina, e sempre deixava as coisas acontecerem no tempo dela. Uma manhã, ao vê-las juntas no jardim, percebeu que a filha imitava os gestos da empregada enquanto ela lavava as plantas. A criança pegou um regador e começou a ajudar. Era um avanço pequeno, mas para ele, gigantesco. Movido pela curiosidade, o milionário começou a tentar entender. Leu artigos sobre autismo, buscou conselhos de terapeutas e até perguntou à própria funcionária o que ela fazia. Ela respondeu com simplicidade: "Eu só deixo ela me ver. O resto é com ela." Essa frase o perseguiu o dia inteiro. "Eu só deixo ela me ver." Ele se deu conta de que nunca havia permitido que a filha o visse de verdade, apenas o empresário, o homem de terno, o que mandava e controlava. Mas o pai, esse, permanecia escondido atrás do trabalho. Nessa mesma semana, um contratempo colocou a confiança dele à prova. Um jantar de negócios importante estava marcado na mansão, com investidores e autoridades locais. Tudo precisava ser perfeito. No meio do evento, uma taça caiu no chão, o barulho ecoou e a menina entrou em crise, chorando, gritando, tentando tampar os ouvidos. Os convidados ficaram constrangidos. O milionário congelou. Mas antes que pudesse reagir, a empregada atravessou o salão, ajoelhou-se diante da menina e começou a cantar a mesma canção do varal. Em segundos, o choro cessou. A menina se aninhou no colo dela, respirando fundo, como se o som fosse um abrigo. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. O milionário olhou ao redor e viu olhares de reprovação, mas também de espanto. Aquela mulher, simples e despretensiosa, havia feito o que nenhum especialista, nenhum remédio, nenhum método caro conseguirá. Quando os convidados foram embora, ele ficou sozinho na varanda, olhando o mar. O vento trazia de volta o som distante da canção. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em dinheiro, contratos ou prazos. Pensava em algo que há muito havia esquecido: sentir. Aquela noite marcou o início de algo novo. Ele ainda não sabia, mas a vida dele estava prestes a mudar completamente. Na manhã seguinte, o sol nascia com força sobre o mar de Florianópolis. O brilho intenso invadia as grandes janelas de vidro da mansão e fazia cintilar o chão de mármore como se fosse uma imensa onda congelada. O milionário estava acordado desde cedo, de pé diante da varanda, com uma xícara de café nas mãos e um olhar que misturava inquietação e fascínio. O som da canção da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Aquela melodia simples, entoada por uma mulher que ele mal conhecia, havia mudado algo dentro dele. A casa estava diferente. O silêncio não era mais o mesmo silêncio pesado e frio que o sufocava. Agora havia um tipo de calma viva, um sossego que parecia respirar junto com o ambiente. Ele observou a empregada no quintal, estendendo lençóis brancos e cantando de novo, como se o mundo fosse leve. A filha estava sentada no chão, ao lado de um vaso de flores, mexendo na terra com as mãos. O pai se aproximou devagar,
com medo de quebrar aquele pequeno milagre. A menina olhou para ele, e por um breve instante, seus olhos se encontraram. Ele sentiu o coração apertar. Queria falar, mas as palavras pareciam estranhas. Tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. A empregada notou e se aproximou, limpando as mãos no avental. Disse apenas que aquele era um bom começo, que a menina estava observando o mundo novamente, e que isso era sinal de esperança. Durante as semanas seguintes, a rotina da casa começou a mudar de forma sutil. A menina passou a seguir a empregada por todos os lados, imitando seus gestos e sons. Às vezes, ajudava a dobrar panos, outras vezes apenas observava em silêncio, concentrada em cada movimento. O milionário, sempre ocupado com suas reuniões e compromissos, passou a adiar encontros e reduzir viagens para poder ver o que estava acontecendo. Aquilo o intrigava profundamente. Ele decidiu conversar com a mulher. Chamou-a ao escritório uma tarde, entre pilhas de documentos e telas acesas de computador. Queria entender o que ela fazia. Ela, com simplicidade, respondeu que não fazia nada além de ser gentil, que às vezes o que uma criança precisa não é de alguém que tente consertá-la, mas de alguém que a aceite exatamente como ela é. Ele ficou em silêncio, sem saber o que responder. Aquela resposta o atingiu mais do que qualquer relatório ou palestra motivacional. O tempo foi passando e o verão deu lugar a um outono suave. As folhas das árvores do jardim começaram a mudar de cor e o vento trazia o cheiro doce das flores que ainda resistiam. A menina, antes isolada em seu próprio mundo, começou a emitir pequenos sons. Não eram palavras, mas notas, fragmentos de melodias que lembravam a canção da empregada. Um dia, enquanto regavam juntas as plantas, ela balbuciou algo que parecia uma tentativa de cantar. A empregada sorriu e a acompanhou com a voz baixa. O milionário assistiu de longe e sentiu algo desabar dentro de si. Naquela noite, ele foi até o quarto da filha. Ela dormia tranquila, abraçada a um pano de prato colorido que a empregada lhe dera. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em muito tempo, falou em voz alta, mesmo sabendo que ela não responderia. Pediu desculpas. Disse que gostaria de ser um pai melhor, que não sabia como, mas queria aprender. Chorou baixinho, deixando que as lágrimas escorressem sem se envergonhar. Nos dias que se seguiram, começou a se aproximar da filha de forma tímida. Passou a tomar café na cozinha em vez de no escritório, sentava-se à mesa enquanto a empregada preparava o pão, e ouvia as histórias simples que ela contava sobre o interior. Eram histórias de chuva, de festas juninas, de vida sem pressa. Aquilo o desconcertava e o encantava ao mesmo tempo. Certa tarde, a escola especial que a menina frequentava entrou em contato. A diretora disse que ela estava reagindo de forma mais aberta, participando das atividades, mostrando interesse por cores e sons. O milionário não conteve a emoção. Pela primeira vez, sentiu orgulho não de um negócio bem-sucedido, mas de um pequeno gesto de humanidade que estava florescendo dentro de casa. Mas nem tudo seria fácil. Uma antiga funcionária da mansão, a governanta que trabalhará ali por anos e havia saído recentemente, começou a espalhar comentários na vizinhança de que a nova empregada estava se aproveitando da situação. Disse que a mulher do interior fazia feitiços e enganos para se aproximar do patrão. Quando a notícia chegou aos ouvidos do milionário, ele se irritou profundamente. Chamou a empregada em sua sala e questionou se era verdade que ela fazia rezas e superstições. Ela respondeu calmamente que apenas rezava, como qualquer pessoa de fé simples, e que jamais faria mal a ninguém. O olhar dela era tão sereno que ele não conseguiu duvidar. Sentiu vergonha de ter duvidado. A menina, que observava tudo da escada, desceu correndo e abraçou a empregada, como se entendesse o que estava em jogo. O gesto da filha desarmou qualquer resquício de desconfiança que restava. Com o tempo, a relação entre os três se tornou mais forte. O milionário passou a sair menos, a participar de pequenos momentos que antes desprezava: o café da manhã, o cheiro de pão assando, a brisa da tarde no quintal. Descobriu que a vida não se media apenas em lucros, mas em silêncios compartilhados. A filha, cada vez mais confiante, começou a desenhar. No início eram traços confusos, depois formas reconhecíveis. Um dia, mostrou um desenho com 3 figuras de mãos dadas, uma alta, uma baixa e uma pequena. Ele entendeu o significado e mal conseguiu conter as lágrimas. A empregada, percebendo o progresso da menina, sugeriu que eles viajassem um fim de semana para o interior, para o lugar onde ela havia nascido. Disse que o ar puro,
os sons da natureza e o ambiente calmo poderiam ajudar ainda mais. O milionário hesitou, mas acabou aceitando. Quando chegaram ao vilarejo, o contraste foi enorme. As ruas de terra, as casas simples, o cheiro de lenha queimando no ar. A menina se encantou com os animais, os pássaros e o barulho do rio. Ali, o milionário viu a empregada em seu verdadeiro ambiente, falando com vizinhos, sorrindo com facilidade, sendo parte viva de um lugar que respirava humanidade. Ele se sentiu pequeno diante daquilo, como se todo o seu sucesso tivesse perdido sentido. Durante aquela viagem, a menina deu mais um passo, riu alto pela primeira vez em anos. Foi ao ver um bezerro correndo atrás de um galo. A risada foi espontânea, livre, contagiante. O som atravessou o campo e entrou direto no coração do pai. De volta à cidade, ele tomou uma decisão. Criaria um espaço terapêutico dentro da própria casa, inspirado na simplicidade que vira no interior. Nada de aparelhos modernos, apenas música, plantas e tempo. Convidou a empregada para coordenar esse novo ambiente. Ela ficou surpresa, mas aceitou. A partir daí, a mansão, antes fria e silenciosa, transformou-se em um lar vivo. O jardim floresceu de verdade, o ar ficou mais leve, e a menina passou a sorrir todos os dias. No entanto, o sucesso dessa transformação começou a chamar a atenção. Revistas locais e colunas sociais queriam saber quem era a mulher que havia mudado a vida do milionário e sua filha. Ele se recusou a dar entrevistas. Disse apenas que havia aprendido que nem tudo que vale precisa ser mostrado. Mas o impacto interno foi profundo. Ele se viu disposto a mudar também sua forma de lidar com o trabalho. Passou a priorizar projetos sociais, principalmente voltados a crianças com dificuldades de comunicação. Certo dia, chamou a empregada para uma conversa na varanda. Disse que queria abrir uma fundação com o nome da filha, para ajudar outras famílias. Perguntou se ela aceitaria dirigir o projeto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para o mar e respondeu que não sabia administrar nada, mas que podia ensinar as pessoas a escutarem com o coração. Ele sorriu e disse que era exatamente disso que ele precisava. Naquele mesmo fim de tarde, enquanto o céu se tingia de laranja e dourado, a menina se aproximou dos dois. Trouxe nas mãos um desenho novo, o pai segurando uma flor, a empregada cantando e ela sorrindo no meio. Era uma síntese de tudo o que haviam construído. O milionário sentiu um nó na garganta. Percebeu que o tempo que perderá tentando controlar o mundo era o mesmo tempo que poderia ter usado para amar. E naquele instante entendeu que algumas riquezas não cabem em cofres, mas em silêncios compartilhados e pequenos sorrisos que nascem sem aviso. A noite caiu, e a casa estava viva como nunca. O som suave da canção antiga voltou a preencher o ar, agora misturado às risadas da menina e ao barulho distante das ondas quebrando na praia. Era o som da vida recomeçando. Nos dias seguintes, a presença de Clara na mansão começou a causar uma transformação silenciosa, mas profunda. O ritmo da casa, antes frio e previsível, parecia ganhar uma nova textura, como se as paredes de mármore começassem a guardar o som de algo mais humano. Augusto, o milionário, observava tudo de longe. Ele era um homem acostumado a resultados imediatos, números, relatórios e decisões rápidas. No entanto, o que estava acontecendo ali não cabia em nenhuma planilha. Era algo que mexia com ele de um jeito que nem sabia explicar. Naquela manhã, Clara havia chegado mais cedo. Enquanto o sol ainda subia preguiçoso no horizonte, ela já estava na cozinha, preparando um bolo simples de cenoura, o mesmo que costumava fazer em sua casa no interior. O cheiro doce começou a se espalhar pelos corredores e chamou a atenção de Sofia, a filha de Augusto, que desceu as escadas em silêncio. A menina parou na porta da cozinha, observando Clara bater a cobertura de chocolate com uma colher de pau. Clara percebeu a presença dela e, sem dizer uma palavra, ofereceu um pequeno pedaço da massa crua numa colher. Sofia hesitou, olhou para a colher, depois para Clara. Ficou parada por um instante, até que, curiosa, estendeu a mão e provou. Um pequeno sorriso tímido surgiu em seus lábios. Clara fingiu não notar, apenas continuou mexendo a massa. Naquele momento, o coração da menina pareceu se abrir um pouco, e Augusto, que observava de longe sem ser visto, sentiu algo quente dentro do peito. Era a primeira vez em meses que via a filha reagir a algo. Clara começou a criar uma rotina diferente. Não falava muito, respeitava o silêncio da menina, mas estava sempre por perto. Em vez de tentar forçar conversas,
Ela usava gestos, músicas, pequenas brincadeiras. Em um fim de tarde, enquanto regava as plantas do jardim, Clara percebeu Sofia observando o do balanço. Ela pegou um regador menor e o deixou ao lado da menina, sem dizer nada. Sofia pegou o regador e começou a imitar os movimentos dela, molhando as flores com cuidado. Foi uma cena simples, mas Augusto, ao vê-las da janela, sentiu os olhos marejarem. Naquela noite, ele chamou o médico particular e perguntou, com voz trêmula, se era possível que uma criança autista reagisse assim, sem medicamentos, sem terapias complexas. O médico respondeu que, às vezes, o que mais ajuda é o vínculo emocional, o afeto genuíno. Augusto ficou em silêncio. Afeto era algo que ele não sabia lidar. Desde a morte da esposa, sua vida havia se tornado uma sucessão de compromissos e reuniões, e ele acreditava que prover conforto material era o suficiente. Mas agora começava a perceber o quanto estava enganado. Certa tarde, Clara foi chamada ao escritório. Augusto queria agradecer pelo que estava fazendo. Quando ela entrou, um pouco tímida, ele levantou-se da cadeira e disse que havia notado mudanças na filha. Clara sorriu de leve e respondeu que a menina só precisava ser compreendida, não tratada como um problema. Disse que Sofia via o mundo de um jeito diferente, que ouvia sons e sentia cheiros que outros ignoravam, que percebia verdades que os adultos haviam esquecido. Augusto ouviu atentamente e, pela primeira vez, sentiu vergonha de si mesmo. Nos dias seguintes, ele começou a chegar mais cedo em casa. Não era fácil abandonar a rotina de trabalho, mas algo dentro dele dizia que precisava estar ali. Às vezes ficava parado na varanda, observando Clara e Sofia pintando pequenas telas coloridas. Outras vezes, sentava-se discretamente no chão e via a filha brincar com bolhas de sabão. A risada suave da menina começou a preencher os espaços vazios da mansão, e cada gargalhada era como uma rachadura se abrindo nos muros frios que ele havia construído ao redor de si. Clara, com sua simplicidade, parecia ter o dom de curar o que o dinheiro não alcançava. Em uma manhã de domingo, ela decidiu levar Sofia ao quintal para plantar uma muda de jabuticabeira. Disse à menina que aquela árvore iria crescer junto com elas. Sofia, concentrada, colocou a terra em volta da raiz com suas pequenas mãos e olhou para Clara com um brilho novo nos olhos. Quando terminou, ela olhou para o céu e sorriu. Augusto, que observava à distância, não conseguiu conter as lágrimas. Era o primeiro sorriso pleno da filha em mais de um ano. Aquela imagem não saiu da cabeça dele pelo resto do dia. À noite, enquanto revisava alguns contratos, sua mente voltava à cena do jardim. Percebeu que há muito tempo não pensava em nada que não fosse lucro ou crescimento. Sentiu um aperto no peito, uma mistura de culpa e gratidão. Levantou-se, foi até o quarto da filha e a encontrou dormindo abraçada a um pequeno desenho que havia feito com Clara. Nele, 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Ele reconheceu a si mesmo, a menina e Clara. Ficou parado ali, em silêncio, e um sorriso discreto surgiu em seu rosto. A transformação era lenta, mas inevitável. A casa, antes marcada por passos apressados de empregados e ordens secas, agora tinha música, risadas, aromas e vida. Os funcionários comentavam entre si sobre como o patrão parecia diferente, mais calmo, mais humano. Clara, por sua vez, continuava com sua simplicidade, sem buscar reconhecimento. Ela fazia o que o coração mandava. Certo dia, uma das babás antigas que trabalhará com Sofia voltou à mansão para buscar um pagamento atrasado. Ao ver a menina correndo pelo jardim, ficou em choque. Contou que, durante meses, Sofia não dizia uma palavra, que ficava trancada em si mesma, olhando nada. Disse que nunca havia visto a menina assim. Augusto ouviu em silêncio e respondeu apenas que às vezes o amor vem de onde menos se espera. Mas nem tudo era paz. A diretora da escola especial onde Sofia estudava entrou em contato com Augusto, preocupada com a nova rotina da menina. Achava que Clara não era qualificada o suficiente para lidar com uma criança com autismo e sugeriu que ela fosse substituída por uma terapeuta profissional. Augusto, no entanto, recusou. Disse que os resultados falavam por si. A mulher insistiu, dizendo que estava colocando o bem-estar da menina em risco. Augusto apenas respondeu que, pela primeira vez, sua filha estava bem, e não trocaria isso por nada. Naquela noite, ele desceu até a cozinha e encontrou Clara lavando a louça. Agradeceu por tudo, mas confessou estar confuso. Disse que tinha medo de perder o progresso da filha. Clara respondeu que não existia fórmula,
apenas presença. Contou que também havia crescido cuidando de uma irmã com autismo, e que aprendeu que o amor é a única linguagem que realmente toca quem vive em silêncio. Augusto ficou em silêncio por um tempo, observando-a. Pela primeira vez, percebeu nela algo que nunca havia notado, uma serenidade que o desarmava completamente. Ele se deu conta de que, enquanto tentava salvar a filha, quem estava sendo salvo era ele próprio. A partir daquele dia, começou a mudar pequenas coisas em sua rotina. Levava Sofia para a escola, fazia café junto com Clara e começou a trabalhar em casa com mais frequência. Os funcionários estranhavam a nova versão do patrão, mais simples e humano. Ele já não falava apenas de negócios, mas de vida, de tempo e de valor. Em um domingo ensolarado, Clara levou Sofia à praia pela primeira vez desde a morte da mãe. Augusto foi junto, hesitante, mas decidido. A menina correu até a beira do mar, sentiu a água tocar seus pés e olhou para o pai com um sorriso largo. Então, correu de volta e o abraçou. Augusto ajoelhou-se e a envolveu em seus braços. As lágrimas desciam, misturando-se à brisa do mar. Clara observava a cena de longe, com um sorriso sereno. Naquele abraço, o milionário entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não estava em seus investimentos, nem nos números de suas empresas, mas na capacidade de sentir, de amar e de ser amado. E tudo começou com um simples ato de bondade de uma mulher que trouxe de volta o que ele havia perdido: a esperança. Os dias que se seguiram àquela manhã na praia foram de uma calma que Augusto há muito não experimentava. Ele acordava com o som do riso de Sofia ecoando pelos corredores e o aroma do café recém-passado vindo da cozinha. Clara, como sempre, já estava de pé, cuidando dos detalhes da casa e encontrando tempo para preparar o café da menina com todo carinho. O milionário observava aquela rotina simples, e pela primeira vez em muitos anos, sentia que pertencia a um lar. Não a uma mansão, não a uma estrutura de luxo e aparência, mas a um espaço vivo, cheio de afeto. Sofia estava diferente. Os olhos que antes pareciam mergulhados em um mundo distante agora brilhavam. Às vezes, quando o pai chegava perto, ela o chamava para brincar, mostrava um desenho, uma flor ou algo que havia encontrado no jardim. E Augusto, que antes via o tempo como uma sequência de compromissos inadiáveis, agora o via como um presente. Cada minuto com a filha era uma descoberta, cada gesto um milagre. Clara continuava exercendo seu papel com humildade. Nunca se colocava como alguém especial. Quando Augusto tentava agradecer pelo que estava acontecendo, ela desviava o assunto com um sorriso e dizia que Sofia apenas precisava de alguém que a escutasse com o coração. Mas, dentro dele, ele sabia que o que Clara fazia ia muito além de um simples cuidado. Ela havia devolvido cor ao mundo dele. Certa tarde, uma tempestade caiu sobre a cidade. O vento forte fez as árvores balançarem e o som dos trovões assustou Sofia, que se encolheu embaixo da mesa da sala. Augusto tentou acalmá-la, mas suas palavras pareciam não alcançar a menina. Então Clara entrou devagar, sentou-se no chão ao lado dela e começou a cantar baixinho uma canção antiga, dessas que se ouvem em vilarejos do interior. A voz simples e doce de Clara foi como um cobertor quente em meio ao barulho da chuva. Sofia, aos poucos, se aproximou, encostou a cabeça no colo dela e fechou os olhos. Augusto assistiu à cena em silêncio, sentindo uma mistura de admiração e emoção. A chuva batendo nas janelas, o canto suave e o abraço entre as duas formavam um retrato que ele jamais esqueceria. Quando o temporal passou, Clara percebeu que Augusto ainda estava ali, parado. Ele apenas disse que, de todas as coisas que já havia comprado na vida, nada jamais lhe trouxe tanto conforto quanto aquela cena. Aquela noite marcou uma nova fase na relação entre eles. Augusto começou a convidar Clara para jantar com ele e Sofia, algo que antes seria impensável. No início, ela recusava, dizendo que o patrão precisava de privacidade, mas ele insistia, dizendo que todos eram parte da mesma casa. Aos poucos, as refeições tornaram-se momentos de risadas e conversas leves. Em um desses jantares, Sofia, que normalmente comia em silêncio, olhou para o pai e disse baixinho que gostava quando Clara ficava com eles. Augusto ficou emocionado e respondeu que também gostava. Clara ficou sem jeito, mas o olhar sincero de ambos fez com que ela sorrisse com os olhos marejados. Com o passar dos meses, a transformação se tornou evidente para todos. Os funcionários comentavam como o patrão estava mais próximo da filha, mais humano. A empresa também começou a sentir os reflexos dessa mudança. Augusto passou a tratar seus colaboradores com mais empatia,
reduziu o ritmo frenético de reuniões e criou um programa social voltado para crianças com autismo. Foi ideia de Clara, sugerida de forma simples, e ele a acolheu imediatamente. O projeto começou pequeno, com o nome Sorrisos que Curam. Ele financiava terapias acessíveis para famílias de baixa renda e criou um espaço comunitário para atividades artísticas e de convivência. A repercussão foi imediata. A mídia se interessou, e Augusto passou a ser reconhecido não apenas como um homem de negócios, mas como alguém que usava sua fortuna para fazer o bem. Em uma entrevista, perguntaram-lhe o que havia motivado aquela iniciativa. Ele respondeu que havia aprendido, dentro de sua própria casa, que o maior investimento da vida não está em lucros, mas nas pessoas que aprendem a amar e ser amadas. Quando jornalistas perguntaram quem havia lhe ensinado isso, ele respondeu apenas: uma mulher simples chamada Clara. Clara, ao ver a entrevista, ficou emocionada. Nunca havia buscado reconhecimento, mas sentiu orgulho de saber que o que começou com pequenos gestos agora ajudava tantas pessoas. Naquela noite, quando Augusto chegou em casa, ela o esperava na varanda. Agradeceu por ter dado vida ao projeto e disse que nunca imaginou que sua maneira de cuidar pudesse inspirar tanta gente. Ele respondeu que, se o mundo tivesse mais pessoas como ela, o sofrimento seria menor. Os dias foram passando, e algo novo começou a nascer entre eles. Não era dito, mas estava ali, nos olhares, nos gestos, no respeito e na admiração. Clara continuava sendo a mulher humilde e serena que sempre fora, e Augusto, mesmo sendo um homem acostumado a controlar tudo, percebeu que com ela não precisava fingir. Certa noite, depois de colocar Sofia para dormir, Clara foi até o jardim. A jabuticabeira que haviam plantado meses antes já mostrava os primeiros brotos. Ela se abaixou e passou a mão nas folhas, lembrando-se do sorriso da menina naquele dia. Augusto se aproximou em silêncio, e os dois ficaram ali, lado a lado, observando a pequena árvore. Ele quebrou o silêncio dizendo que aquela jabuticabeira representava tudo o que havia mudado na vida deles. Clara concordou, dizendo que, assim como a árvore, o amor também precisa de tempo e cuidado para florescer. Augusto olhou para ela e, pela primeira vez, deixou transparecer o que sentia. Disse que não sabia mais como seria a vida sem a presença dela e de Sofia juntas. Clara baixou o olhar, tentando esconder a emoção, e respondeu que às vezes o destino coloca as pessoas certas no caminho no momento em que mais precisam. Naquela madrugada, Augusto não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo o que havia vivido nos últimos meses. Pensou na solidão que o acompanhava desde a morte da esposa, no vazio que tentava preencher com trabalho e sucesso, e em como Clara e Sofia haviam devolvido sentido à sua existência. Percebeu que aquele sentimento era algo puro e verdadeiro, diferente de tudo que já sentirá antes. No dia seguinte, levou Clara e Sofia a um parque. Passaram o dia inteiro juntos, rindo, brincando e tirando fotos. À tarde, sentaram-se sob uma árvore e comeram sanduíches preparados por Clara. Sofia cochilou no colo do pai, e Augusto aproveitou aquele momento para agradecer novamente. Disse que, por muito tempo, acreditou que a felicidade era uma meta a ser alcançada, mas agora entendia que ela estava nas coisas simples. Clara sorriu e respondeu que a vida tem seu próprio ritmo, e que às vezes é preciso desacelerar para ouvir o coração. Augusto olhou para ela com ternura e, sem dizer nada, segurou sua mão. Ficaram assim por um tempo, em silêncio, enquanto o vento balançava as folhas das árvores e o som da natureza preenchia o ar. Ao voltarem para casa, Sofia acordou alegre, pedindo para comer o bolo de cenoura que Clara fazia. Entraram juntos na cozinha, e Augusto ajudou a bater a massa. Enquanto o bolo assava, ele olhou em volta e percebeu como aquele espaço, antes frio e impessoal, agora era o coração do lar. Naquela noite, ao colocar Sofia para dormir, a menina o abraçou e disse: "Papai, eu gosto da Clara." Augusto sorriu e respondeu que ele também gostava muito dela. Quando saiu do quarto, encontrou Clara recolhendo as louças. Ele se aproximou e disse que queria que ela soubesse o quanto era importante para eles. Clara ficou em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. O tempo passou, e a casa se encheu de novas cores, sons e aromas. A jabuticabeira cresceu forte, Sofia ria com frequência e Augusto se tornava um homem cada vez mais leve. O milionário que um dia acreditou que o dinheiro podia resolver tudo agora entendia que o verdadeiro valor da vida está nas pessoas que nos fazem sentir. E tudo começou com um simples gesto de uma mulher que teve coragem de ouvir o silêncio de uma criança. Os meses seguintes trouxeram um novo ritmo à mansão.
A primavera coloria os jardins com flores vivas, e a brisa morna que entrava pelas janelas trazia o som dos passarinhos que Clara costumava alimentar todas as manhãs. A casa, antes silenciosa e fria, agora tinha o som dos passos de Sofia correndo pelos corredores, gargalhando em meio a brinquedos e desenhos espalhados pelo chão. Augusto, acostumado a reuniões e compromissos, começou a encontrar prazer em momentos que antes pareciam banais. Ele chegava mais cedo, desligava o celular e se sentava no chão da sala para brincar com a filha. Mas nem todos viam com bons olhos a mudança que acontecia. Alguns dos antigos funcionários da casa, acostumados ao distanciamento e à rigidez do patrão, começaram a comentar. Diziam que ele estava distraído, que havia perdido o foco, que permitir que uma empregada tivesse tanta influência era algo fora dos padrões daquela família tradicional. Um deles chegou a insinuar que Clara se aproveitava da bondade de Augusto. Quando o milionário soube, demitiu o funcionário sem pestanejar. Pela primeira vez, defendeu alguém não por interesse, mas por convicção. Apesar disso, Clara não deixou que as fofocas afetassem seu trabalho. Continuava sendo gentil com todos, tratava todos com respeito e nunca respondia com arrogância. Sofia, cada vez mais próxima dela, começou a demonstrar progresso significativo. A menina, que antes evitava o contato visual, agora gostava de cantar junto, de tocar o rosto de Clara e de imitar seus gestos. Augusto observava tudo com o coração cheio de esperança. Certo dia, ao chegar de uma viagem de negócios, Augusto notou algo diferente. Sofia o esperava no portão com um desenho nas mãos. Era uma figura simples, feita com lápis de cor, mostrando 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma menina, todos de mãos dadas sob uma árvore. O milionário se abaixou, olhou o desenho e perguntou quem eram aquelas pessoas. Sofia respondeu, sorrindo, somos nós. Aquela resposta atravessou Augusto como um raio de emoção. Ele segurou a filha no colo, apertando-a com força. Clara, que observava a cena da varanda, enxugou discretamente uma lágrima. Naquele instante, Augusto teve certeza de que a vida estava lhe dando uma nova chance de ser feliz. Com o sucesso do projeto Sorrisos que Curam, a imprensa passou a acompanhar mais de perto a vida do empresário. Ele recebia convites para palestras, programas de televisão e eventos de caridade. Em todas as aparições, fazia questão de destacar a importância de olhar para as pessoas com empatia e humanidade. Jamais mencionava detalhes pessoais, mas era evidente que algo havia transformado profundamente. Com o aumento da visibilidade, surgiram também os desafios. Alguns sócios começaram a pressioná-lo para reduzir o envolvimento social, alegando que o projeto estava desviando recursos da empresa. Um deles chegou a ameaçar romper a parceria se Augusto continuasse investindo tanto tempo em causas sociais. Ele, no entanto, se manteve firme. Disse que um homem que esquece de onde veio e de quem o ajudou a crescer perde o direito de ser chamado de líder. Nos bastidores, essa decisão provocou uma crise. As ações da empresa oscilaram, e boatos começaram a circular na imprensa financeira. Augusto ficou apreensivo, mas não se arrependeu. Ele sabia que, pela primeira vez, estava fazendo algo que realmente valia a pena. Mesmo assim, o peso da responsabilidade o consumia. Em algumas noites, ficava acordado, olhando pela janela do escritório e se perguntando se estava colocando tudo a perder. Foi numa dessas noites que Clara apareceu, trazendo uma xícara de chá. Ela o encontrou sentado, com um semblante cansado. Sem dizer nada, colocou a xícara sobre a mesa e sentou-se ao lado dele. Depois de O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Tempo em silêncio. Disse que às vezes as decisões certas são as mais difíceis, mas são as únicas que deixam paz no coração. Augusto olhou para ela e sentiu algo se quebrar dentro dele, uma muralha antiga, feita de medo e solidão. Nos dias seguintes, a situação se complicou ainda mais. Um dos investidores retirou o apoio, e os jornais começaram a especular sobre uma possível crise. Clara percebeu que o patrão estava abatido. Sofia também notou a mudança. A menina, sensível às emoções ao redor, começou a se isolar novamente. Isso preocupou profundamente Clara. Ela decidiu agir de maneira diferente. Propôs a Augusto que levasse a filha para o interior durante alguns dias, para se afastar da tensão da cidade e das notícias.
Ele hesitou, dizendo que não podia se ausentar da empresa, mas ela insistiu, lembrando de que o que realmente importava não estava nos números, e sim nas pessoas. Depois de pensar por um tempo, ele concordou. Viajaram para uma pequena fazenda que havia pertencido aos avós de Augusto. O lugar estava abandonado, coberto de mato e poeira, mas ainda guardava o cheiro das lembranças de infância. Clara, com sua energia prática, organizou tudo rapidamente. Em poucos dias, a casa estava limpa e cheia de vida. Sofia corria pelos campos, tocava nas flores e ria enquanto os cavalos passavam. Uma tarde, enquanto observava a filha brincando, Augusto percebeu que aquele refúgio estava curando algo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve. Clara, sempre atenta, percebeu o brilho diferente nos olhos dele. Passaram a conversar mais, sobre a infância, sobre sonhos esquecidos, sobre a simplicidade das coisas. Certa noite, sentados ao redor de uma fogueira, Clara contou sobre sua vida antes de chegar à mansão. Falou das dificuldades, das pequenas alegrias e da fé que a mantinha em pé. Augusto ouviu com atenção e, em certo momento, confessou que sempre admirou pessoas que conseguem manter a esperança mesmo quando o mundo parece ruir. Disse que, ao conhecê-la, aprendeu o verdadeiro significado da palavra força. Clara ficou em silêncio por alguns instantes e respondeu que a força nasce quando o amor é maior que o medo. No dia seguinte, receberam a visita inesperada de um funcionário da empresa. Ele trouxe notícias boas. A crise havia se revertido. Um novo investidor, inspirado pelo projeto social, decidiu aportar uma grande quantia, garantindo a estabilidade do grupo. Augusto mal acreditou. Mais tarde, descobriu que o investidor havia conhecido sorrisos que curam por meio de um vídeo gravado por Clara com as crianças do projeto. Foi como se o destino tivesse recompensado a pureza das intenções deles. De volta à cidade, o empresário retomou as atividades com mais energia. A empresa prosperava novamente, o projeto crescia e Sofia continuava evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, um novo conflito se formava dentro dele. Augusto sentia algo forte por Clara, algo que crescia a cada dia, mas tinha medo de se aproximar. Tinha medo de destruir a harmonia que haviam construído, de misturar o sentimento com a gratidão. Clara, por sua vez, também se via dividida. Começava a perceber que o carinho que sentia por ele ia além do respeito e da amizade, mas se censurava. Achava que um homem como Augusto jamais poderia se interessar por alguém como ela. Certa manhã, Sofia, sem entender completamente o que estava acontecendo, desenhou novamente os três de mãos dadas, mas desta vez acrescentou um coração no meio. Quando mostrou o desenho, Augusto e Clara se entreolharam. Nenhum dos dois disse nada, mas aquele gesto infantil revelou o que ambos escondiam no fundo da alma. Os dias seguintes foram de pura ternura. As pequenas atitudes diziam mais do que palavras. Ele passou a ajudá-la em tarefas simples, ela o esperava com o jantar pronto, e os dois sorriam com cumplicidade. Havia algo no ar que transformava a casa. Até Sofia parecia perceber, rindo mais e dormindo tranquila. Certo fim de tarde, Augusto a chamou para o jardim. A jabuticabeira que haviam plantado juntos estava repleta de frutos pela primeira vez. Ele colheu um, entregou a Clara e disse que aquele era o símbolo de tudo que viveram: paciência, cuidado e amor. Ela aceitou, emocionada. Ele então se aproximou, olhou em seus olhos e disse que, pela primeira vez desde que se tornará milionário, se sentia verdadeiramente rico. A brisa soprava leve, as folhas se moviam lentamente e o sol dourava o céu. Naquele instante, sem promessas e sem palavras, um novo capítulo da vida deles começava. A vida na mansão havia se transformado em algo que Augusto jamais imaginou. O homem que antes vivia cercado por contratos, lucros e reuniões agora se via ansioso pelo momento de voltar para casa, de sentar-se à mesa com Clara e Sofia, de ouvir as histórias simples que a mulher contava e as gargalhadas puras da filha. A mansão, antes símbolo de poder e isolamento, tornará-se um lar cheio de música, aromas e risadas. Clara continuava sendo a mesma mulher de sempre. Humilde, trabalhadora e atenta a cada detalhe, ela não percebia o quanto havia se tornado essencial. Não apenas para Sofia, mas para o próprio Augusto, que encontrava nela uma serenidade que o fazia sentir-se vivo de um jeito que não experimentava há anos. Certa manhã, ele a encontrou no jardim colhendo flores para colocar sobre a mesa do café. O sol nascia por trás das montanhas, banhando o gramado com uma luz dourada. Augusto parou por um instante apenas para observar. Havia algo na maneira como Clara se movia,
leve e segura, que o fazia esquecer de tudo. Quando ela percebeu o olhar dele, sorriu, e aquele simples gesto desarmou por completo. O vínculo entre os três se fortalecia a cada dia. Sofia já não se escondia em seu próprio mundo. Começava a conversar com mais fluidez, ria alto, expressava emoções e, em alguns momentos, surpreendia todos com frases cheias de ternura. Clara incentivava com paciência, transformando as tarefas do dia em pequenas aventuras. Cozinhar virava brincadeira, lavar as mãos se tornava uma dança, e cada pequena conquista era celebrada com alegria. Mas, por trás de toda essa harmonia, um novo desafio se aproximava. A empresa de Augusto, agora famosa pelo projeto social, foi convidada a representar o Brasil em um evento internacional sobre responsabilidade empresarial. Era uma oportunidade única para expandir os investimentos e abrir novas parcerias. Porém, o evento seria em outro país e duraria 3 meses. Ao receber o convite, Augusto ficou dividido. De um lado, sabia que sua presença era crucial para consolidar o trabalho e garantir o futuro do projeto. De outro, temia se afastar de Sofia e de Clara, temia que o equilíbrio que havia construído desmoronasse em sua ausência. Naquela noite, enquanto jantavam, ele contou a novidade. Clara ficou feliz, dizendo que era uma chance merecida, mas percebeu a hesitação nos olhos dele. Sofia, que escutava em silêncio, segurou a mão do pai e perguntou se ele voltaria logo. Augusto, com um nó na garganta, prometeu que sim. Durante os dias que antecederam a viagem, o ambiente ficou diferente. Apesar de Clara manter o sorriso, havia um vazio no ar. Ela tentava disfarçar, mas sentia um aperto no peito. Já havia se acostumado à presença dele, à rotina de partilhar olhares e conversas. Agora, com a partida se aproximando, sentia medo do que aquele afastamento poderia causar. Na manhã da viagem, Augusto se despediu das duas. Abraçou a filha, prometendo trazer um presente especial, e agradeceu a Clara por cuidar de tudo. Quando ela estendeu a mão para um cumprimento formal, ele ignorou o gesto e a envolveu num abraço inesperado. Clara ficou sem reação, apenas sentiu o coração acelerar. Ele sussurrou que confiava nela mais do que em qualquer pessoa. Depois, entrou no carro e partiu. Os primeiros dias sem ele foram silenciosos. Sofia sentia falta do pai e perguntava quando ele voltaria. Clara tentava preencher o tempo com atividades, passeios e histórias, mas a saudade estava presente em cada canto da casa. O jardim, antes ponto de encontro e risadas, parecia vazio. Augusto, por sua vez, mesmo em meio a reuniões e compromissos, não conseguia se desligar. Ele se via pensando nas duas a cada intervalo, lembrando-se dos detalhes simples do dia a dia. As flores na mesa, o som da risada de Sofia, o olhar calmo de Clara. Ligava sempre que podia, e as videochamadas se tornaram o momento mais aguardado do dia. Em uma dessas ligações, Sofia mostrou o novo desenho que fizera. 3 corações, um dentro do outro, coloridos em tons diferentes. Disse que o menor era o dela, o do meio era o do pai, e o maior, o de Clara. Augusto ficou sem palavras. Quando olhou para Clara na tela, viu que ela tentava esconder a emoção. O tempo passou, e o trabalho no exterior se mostrou mais exaustivo do que ele imaginava. Os compromissos se acumulavam, as pressões aumentavam, e ele começou a sentir o peso da distância. Em certos momentos, questionava se valia a pena estar tão longe das pessoas que realmente importavam. Enquanto isso, no Brasil, Clara enfrentava seus próprios desafios. Uma das antigas funcionárias da casa, que havia sido demitida após espalhar boatos, começou a divulgar mentiras sobre ela, dizendo que se aproveitava da confiança do patrão para obter vantagens. Os comentários chegaram aos ouvidos de alguns fornecedores e até de pessoas próximas da família. Clara ficou profundamente abalada. Temia que Augusto acreditasse naquelas mentiras e que todo o respeito que havia conquistado se perdesse. Mas, em vez de fugir, decidiu agir com dignidade. Continuou seu trabalho como sempre, com paciência e dedicação, e evitou se defender com palavras. Quando Augusto soube do ocorrido, ficou furioso. Interrompeu compromissos e ligou imediatamente para ela. Disse que não acreditava em nada daquilo, que conhecia seu caráter e que ninguém seria capaz de abalar o que haviam construído. Clara, aliviada, agradeceu, mas o tom firme da voz dele revelou o quanto estava irritado com a injustiça. 3 meses depois, ele finalmente voltou ao Brasil. O reencontro foi carregado de emoção. Sofia correu para os braços do pai, gritando de alegria,
enquanto Clara observava de longe, com um sorriso tímido. Augusto se aproximou, olhou nos olhos dela e disse que nada no mundo se comparava à sensação de estar de volta para casa. Os dias que se seguiram foram de alegria e redescoberta. Augusto trouxe presentes, mas o maior presente era a própria presença dele. Voltou mais sereno, mais humano, com a certeza de que o amor não é algo que se compra, mas que se constrói nas pequenas coisas. Certa tarde, ele pediu que Clara o acompanhasse até o jardim. Lá, diante da jabuticabeira carregada de frutos, ele contou o quanto pensou nelas durante a viagem. Disse que havia percebido que o sucesso, por maior que fosse, era vazio sem pessoas verdadeiras ao seu lado. Clara ouviu em silêncio, sentindo o coração bater descompassado. Foi então que Augusto revelou algo que vinha guardando. Durante o evento, conheceu um grupo de investidores dispostos a financiar uma expansão do projeto social, mas com uma condição: que o projeto mantivesse a essência de seu início. Isso significava que Clara deveria assumir um papel de destaque, coordenando as ações com as famílias e as crianças. Clara ficou sem fala. Disse que não era capacitada para algo tão grande, que seu papel era cuidar da casa e de Sofia. Augusto insistiu, dizendo que ninguém compreendia o propósito do projeto tão bem quanto ela. Depois de muita resistência, Clara aceitou, com a condição de que pudesse continuar ajudando Sofia em sua rotina. A partir daí, sua vida mudou completamente. Ela passou a ser reconhecida não apenas como empregada, mas como o coração do projeto. Pessoas simples, mães e pais de crianças autistas, passaram a procurá-la em busca de conselhos. Clara, com a humildade de sempre, escutava, orientava e oferecia palavras de conforto. Augusto assistia a tudo com orgulho. Cada conquista dela o enchia de emoção. O vínculo entre eles se fortalecia cada vez mais, agora não apenas como patrão e empregada, mas como parceiros de um mesmo propósito. Numa noite de comemoração, durante o primeiro aniversário do projeto expandido, Clara foi homenageada no palco. A plateia se levantou para aplaudir, e Augusto, visivelmente emocionado, subiu ao palco para entregar-lhe uma lembrança simbólica. Ao entregar o prêmio, disse que se existia alguém capaz de transformar o mundo com um gesto simples, essa pessoa era ela. Clara olhou para ele, os olhos marejados, e agradeceu dizendo que só havia feito o que o coração mandou. Enquanto a plateia aplaudia, Sofia subiu correndo ao palco e abraçou os dois. A imagem dos três juntos, sob as luzes do auditório, foi registrada por fotógrafos e se espalhou pelas redes sociais. Aquela cena se tornou o símbolo da nova fase da vida de Augusto, um homem que aprendeu, através do amor de uma mulher simples e do sorriso de sua filha, o verdadeiro significado da riqueza. Naquela noite, ao voltarem para casa, a lua iluminava o caminho. Clara caminhava em silêncio ao lado dele, e Augusto, com um olhar sereno, disse que a vida lhe havia ensinado que algumas pessoas entram no nosso caminho não para trabalhar para nós, mas para caminhar conosco. Clara sorriu e respondeu que talvez a vida seja isso mesmo, encontrar pessoas que nos ensinam a recomeçar. Os meses seguintes foram marcados por uma calmaria que parecia mágica. O projeto social crescia com força, e Clara se tornava o rosto mais querido daquela iniciativa. As famílias das crianças autistas se encantavam com sua maneira simples e acolhedora de lidar com cada um, e o nome de Augusto ganhava ainda mais prestígio, agora associado não apenas ao poder financeiro, mas também à sensibilidade e humanidade. Era uma nova fase, diferente de tudo que ele já havia vivido. Sofia continuava evoluindo. Já conseguia manter conversas longas, se expressava com clareza e, às vezes, até surpreendia os adultos com observações profundas. Clara se tornará sua referência, quase uma extensão da alma da menina. Havia entre as duas uma conexão silenciosa, feita de olhares, gestos e confiança. Augusto observava tudo com admiração. A rotina da casa havia mudado completamente desde a chegada de Clara. Agora havia vida, música, aroma de bolo assando e risadas no fim da tarde. Ele percebia que passava mais tempo sentado à mesa, conversando, do que em reuniões. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Mas nem tudo era paz. O sucesso do projeto e a proximidade entre Augusto e Clara começaram a incomodar algumas pessoas. Dentro da própria diretoria, havia quem não aceitasse que uma mulher simples, sem formação acadêmica, ocupasse um cargo de destaque. Surgiram insinuações, comentários velados e até tentativas de sabotar o trabalho de Clara. Certa manhã, Augusto foi surpreendido por um dos diretores. Ele entrou em sua sala com um dossiê nas mãos,
alegando que Clara estaria desviando recursos das doações. As supostas provas eram planilhas manipuladas e e-mails falsificados. Augusto, ao ver aquilo, sentiu o coração gelar. Conhecia o caráter de Clara, mas o documento parecia convincente. Pediu tempo para analisar tudo antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Clara seguia seu trabalho, sem saber do que estava acontecendo. Passava os dias visitando famílias, acompanhando crianças, cuidando de Sofia e mantendo o coração sereno. Até que, no fim de uma tarde, Augusto a chamou para conversar em seu escritório. Ele estava sério, diferente do habitual. Colocou as planilhas sobre a mesa e perguntou calmamente se ela tinha algo a dizer. Clara ficou confusa. Olhou os papéis, as cifras, os nomes, e demorou alguns segundos para entender o que estava sendo insinuado. Quando percebeu, as lágrimas começaram a cair. Ela tentou explicar que nunca havia mexido em nada, que seu trabalho era com as famílias, não com as finanças. Disse que não sabia como aquilo havia surgido. Augusto permaneceu em silêncio, observando o desespero dela. No fundo, algo dentro dele gritava que ela dizia a verdade, mas as circunstâncias e a pressão da diretoria o deixaram inseguro. Clara, vendo o olhar hesitante dele, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pediu apenas uma chance de provar sua inocência. Disse que, se fosse preciso, deixaria o cargo e voltaria a trabalhar apenas na casa, como antes. Augusto tentou falar algo, mas ela já havia decidido. Saiu da sala com os olhos marejados, levando apenas a dignidade. Nos dias seguintes, a ausência de Clara foi sentida como um vazio imenso. Sofia parou de sorrir novamente. Regressou a um estado silencioso e introspectivo, recusando-se a comer, brincar ou se comunicar. Augusto tentou de tudo, mas nada funcionava. Foi então que ele percebeu o peso do erro que havia cometido. Determinou-se a descobrir quem havia montado aquela armadilha. Contratou uma auditoria independente e, em poucos dias, a verdade veio à tona. Um dos diretores, movido por inveja, havia manipulado documentos para afastar Clara e assumir o controle do projeto. Quando a verdade se revelou, Augusto demitiu na hora e fez questão de divulgar publicamente a inocência de Clara. Mas o dano emocional já estava feito. Clara havia desaparecido. Deixará a mansão discretamente, sem dizer para onde ia. Nenhum dos funcionários sabia, e o telefone que ela usava estava desligado. Desesperado, Augusto começou a procurá-la por toda parte. Visitou comunidades, ligou para as famílias do projeto, contratou investigadores. No entanto, parecia que ela havia sumido do mapa. Enquanto isso, Sofia piorava a cada dia. A casa voltava a ser fria e silenciosa, como antes da chegada de Clara. O empresário passou noites sem dormir. Revivia cada palavra dita no dia da acusação, arrependendo-se de não ter confiado nela imediatamente. O peso da culpa o consumia. Um mês depois, durante uma visita surpresa a uma das sedes do projeto, Augusto ouviu o nome de Clara. Uma das mães contou que ela estava morando em uma vila simples, no interior de Santa Catarina, ajudando voluntariamente em uma creche. Augusto não pensou duas vezes. Pegou o carro e dirigiu por horas até encontrá-la. Quando chegou, o cenário era humilde. Crianças brincavam no pátio de terra batida, e Clara, com o mesmo sorriso sereno, ajudava a servir o lanche. Ao vê-lo, ficou imóvel. Os olhos marejaram, mas ela tentou manter a compostura. Augusto se aproximou, pedindo desculpas. Disse que havia acreditado em mentiras, que errou profundamente e que não havia um dia sequer em que não pensasse nela. Clara ouviu em silêncio, com o coração dividido entre o amor e a dor. Disse que havia perdoado, mas que não sabia se conseguiria voltar a viver naquele ambiente. Ele insistiu, dizendo que Sofia precisava dela. Que a menina havia regredido e só voltaria a sorrir se Clara estivesse por perto. Foi o nome de Sofia que a fez hesitar. No dia seguinte, ela aceitou voltar, não por Augusto, mas pela menina. Quando Clara entrou novamente na mansão, Sofia correu para seus braços. Chorou como nunca antes, e, pela primeira vez em semanas, voltou a sorrir. O reencontro foi tão intenso que até os funcionários se emocionaram. Augusto observava a cena com lágrimas nos olhos. Naquele momento, percebeu que nada, absolutamente nada, era mais valioso do que aquele vínculo. Aproximou-se e prometeu, diante de Clara e da filha, que nunca mais deixaria a dúvida interferir entre eles. Os dias seguintes foram de reconstrução.
Clara retomou o trabalho no projeto, mas agora com uma nova estrutura. Todas as finanças ficariam sob auditoria permanente, e ela poderia se dedicar apenas à parte humana, que era onde seu dom realmente florescia. Sofia, por sua vez, avançou mais do que nunca. Começou a frequentar a escola regularmente, fez novos amigos e até participou de uma apresentação musical. Quando subiu ao palco, apontou para Clara na plateia e dedicou a canção a ela. Augusto chorou, sentindo-se o homem mais abençoado do mundo. Com o tempo, o relacionamento entre ele e Clara se tornou mais profundo. O respeito se transformou em admiração, e a admiração em amor. Era um sentimento silencioso, sem declarações, mas presente em cada gesto. Quando ele chegava cansado do trabalho, bastava vê-la no jardim com Sofia para sentir o coração aquecer. Um dia, ao entardecer, Augusto a encontrou sentada no banco sob a jabuticabeira. Sentou-se ao lado e ficou em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som dos pássaros. Depois, disse que, antes dela, ele achava que o amor era uma transação, algo que se conquistava com gestos grandiosos ou com poder. Mas Clara havia-lhe mostrado que o amor verdadeiro estava nas pequenas coisas, na paciência, no cuidado, na presença. Clara sorriu, dizendo que o amor é simples, mas que as pessoas é que complicam. Ele respondeu que, se pudesse, passaria o resto da vida aprendendo com ela. Naquele instante, um vento suave balançou as folhas da árvore, e Sofia apareceu correndo, trazendo nas mãos 3 jabuticabas. Entregou uma para cada um e disse, com um sorriso largo, que agora eles formavam uma família. Augusto e Clara se entreolharam. Nenhum dos dois disse nada, mas o olhar trocado bastou. A partir daquele momento, sabiam que estavam ligados por algo muito maior que o acaso. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Augusto caminhou até o escritório e pegou uma antiga foto. Era a primeira imagem tirada depois que Clara fizera Sofia sorrir pela primeira vez. Colocou a foto sobre a mesa, olhou para ela e murmurou que aquele sorriso havia mudado sua vida para sempre. O vento lá fora soprava forte, mas dentro da casa havia apenas paz. Uma paz construída com amor, fé e o reencontro de 3 corações que haviam nascido para se curar mutuamente. O novo começo de Augusto, Clara e Sofia pareciam um renascimento. As manhãs tinham cheiro de café fresco e risadas, e os corredores da mansão, antes frios e silenciosos, agora vibravam com uma harmonia que nenhum arquiteto seria capaz de projetar. Augusto, que por tantos anos acreditou que o sucesso era medido em cifras e contratos, começava a entender que as verdadeiras riquezas estavam nas coisas que o dinheiro jamais poderia comprar. Mesmo assim, novos desafios surgiram. O crescimento do projeto social atraiu a atenção da imprensa e de investidores internacionais. O nome de Augusto foi parar nas capas de revistas, não por suas empresas, mas pela iniciativa que vinha transformando a vida de centenas de crianças autistas. Convites para palestras, prêmios e parcerias começaram a surgir de todos os lados. O empresário, acostumado à exposição no mundo dos negócios, agora se via diante de um tipo diferente de holofote, um que exigia empatia e autenticidade. Clara, por sua vez, teve que aprender a lidar com essa nova fase. Embora continuasse a mesma mulher simples e reservada, era frequentemente convidada a falar em eventos, a dar entrevistas e até a representar o projeto em encontros com autoridades. No início, recusava educadamente, alegando timidez. Mas Augusto insistiu, dizendo que o brilho dela era o que tornava tudo aquilo possível. E assim, aos poucos, Clara começou a aceitar seu novo papel, sem perder a humildade que tanto a caracterizava. Sofia estava em uma fase de florescimento. Frequentava a escola, tinha amigos, e de vez em quando, até ajudava no projeto, interagindo com outras crianças. Os terapeutas ficavam encantados com o progresso dela, e Augusto se emocionava sempre que a via abraçando Clara. Era como se o amor entre as duas tivesse se tornado o alicerce de tudo o que ele construíra. Mas a vida, mesmo nos períodos de calmaria, sempre traz testes inesperados. O primeiro obstáculo surgiu quando uma grande empresa internacional ofereceu comprar parte do projeto, prometendo expandi-lo para todo o país. A proposta parecia tentadora, milhões de reais e infraestrutura de ponta. Os investidores garantiam que o controle continuaria nas mãos de Augusto, mas Clara ficou desconfiada. Durante uma reunião, ela levantou um ponto importante. Disse que a essência do projeto estava na proximidade, no toque humano, na simplicidade das ações. Que transformar aquilo em uma corporação poderia destruir o que havia de mais bonito. Augusto, acostumado ao pragmatismo dos negócios,
acreditava que a proposta poderia levar o projeto a outro nível. Entre os dois, nasceu o primeiro grande impasse. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso entre eles. Nenhum dos dois queria discutir, mas a diferença de visão era clara. Clara acreditava na alma do trabalho. Augusto via a chance de multiplicar o alcance. Para ele, era a oportunidade de ajudar ainda mais crianças. Para ela, era o risco de transformar algo humano em um produto. Enquanto isso, Sofia sentia o peso da distância emocional entre os dois. As conversas diminuíram, os jantares ficaram frios, e Clara passou a passar mais tempo no projeto do que em casa. Augusto, embora tentasse se convencer de que estava tomando a decisão certa, começou a sentir falta da leveza que Clara trazia. Numa tarde chuvosa, ele decidiu ir até a sede do projeto sem avisar. Encontrou Clara no pátio, ajudando uma criança a pintar. As mãos dela estavam manchadas de tinta azul, e o sorriso, mesmo cansado, era o mesmo que sempre o cativara. Ao vê-la ali, tão presente e envolvida, Augusto sentiu o peso do que estava prestes a perder. No carro, a caminho de casa, começou a repensar tudo. A proposta da empresa parecia brilhante no papel, mas o que seria da essência do projeto se fosse transformado em um produto de marketing? Chegando em casa, encontrou Sofia dormindo no sofá, segurando um desenho onde apareciam 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Acima, ela havia escrito: "A gente é mais forte quando está junto." Aquela frase o desarmou completamente. Na manhã seguinte, durante uma reunião com os investidores, Augusto recusou o contrato. Disse que o projeto era mais do que uma marca, era uma missão. Os empresários ficaram indignados, mas ele não hesitou. Ao voltar para o centro, encontrou Clara surpresa e emocionada. Disse que havia refletido sobre tudo e que entendeu o que ela quis dizer. Clara, com os olhos marejados, respondeu que nunca quis se opor a ele, apenas proteger o que estavam construindo com tanto amor. Foi ali, naquele reencontro silencioso, que o respeito entre eles se fortaleceu ainda mais. Os meses seguintes foram de reestruturação. Com a visibilidade crescente, novas famílias buscavam ajuda, e o projeto precisou abrir filiais em cidades vizinhas. Augusto começou a investir em tecnologia de acompanhamento, criando uma plataforma que unia médicos, terapeutas e famílias em tempo real. Clara continuava responsável pela parte emocional, coordenando equipes de apoio e cuidando para que o contato humano nunca se perdesse. Mas a felicidade deles ainda seria posta à prova. Em uma visita a uma das filiais, Clara conheceu uma mãe desesperada que havia perdido o emprego e não tinha como sustentar o tratamento do filho. Clara, movida pela empatia, organizou uma campanha emergencial para ajudá-la. A notícia se espalhou rapidamente, e uma grande onda de doações começou a chegar. Porém, uma parte da imprensa distorceu a história, insinuando que Clara usava o projeto para autopromoção. Manchetes maldosas circularam, e novamente o nome dela ficou no centro de uma polêmica injusta. Augusto ficou furioso, tentou desmentir tudo publicamente, mas as redes sociais já haviam feito estrago. Clara, sentida, pediu um tempo. Disse que não estava acostumada com aquela exposição e que precisava se afastar por uns dias. Augusto respeitou, embora o coração doesse. Enquanto ela estava longe, percebeu o quanto sua presença era vital. A casa parecia incompleta, e até Sofia sentia falta. Foi então que ele teve uma ideia: promover um evento de agradecimento para todas as famílias beneficiadas, destacando o papel de Clara na construção do projeto. Queria que todos soubessem a verdade e que ela fosse reconhecida como merecia. No dia do evento, o salão estava lotado. Crianças corriam, pais se emocionavam, e Clara chegou sem saber o que a esperava. Quando Augusto subiu ao palco, pediu silêncio e contou a todos a verdadeira história. Disse que o projeto nasceu de um gesto simples de compaixão, que tudo começou quando uma mulher humilde fez sua filha autista sorrir. Enquanto ele falava, lágrimas escorriam pelos rostos da plateia. Augusto então chamou Clara ao palco e, diante de todos, disse que ela era a alma do projeto. Aplausos tomaram o salão. Clara, envergonhada, tentou recusar o microfone, mas Augusto insistiu. Disse que ela precisava ser ouvida. Com a voz trêmula, Clara falou sobre empatia, sobre o valor da escuta e da paciência. Disse que o verdadeiro milagre não estava em curar, mas em compreender. Falou da importância de enxergar o ser humano por trás do diagnóstico. As palavras dela tocaram a todos. Ao final, Sofia subiu ao palco e entregou a ela uma flor feita de papel colorido.
Disse que aquela flor representava o sorriso que ela havia devolvido a tantas crianças. O público se levantou, e os aplausos ecoaram por longos minutos. Augusto observava aquela cena com os olhos marejados. Entendeu que Clara não era apenas parte de sua vida, era o elo que unia tudo o que ele amava. Quando a cerimônia terminou, ele se aproximou e disse que não queria apenas tê-la ao seu lado no projeto, mas em todos os dias que ainda viriam. Clara sorriu, sem responder, mas o olhar dizia tudo. Aquele foi o ponto de virada definitivo. O amor deles, antes contido, começou a florescer de forma natural. As manhãs passaram a ser compartilhadas, e os sonhos começaram a ser divididos. Sofia, percebendo a harmonia, parecia ainda mais radiante. O vento de Florianópolis trazia o cheiro do mar até a varanda da casa, e nas noites tranquilas, Clara e Augusto ficavam observando as luzes refletidas na água, em silêncio, como se agradecessem a vida por tê-los unido de um modo tão improvável. A rotina na mansão havia se estabilizado, mas com uma intensidade diferente. Augusto e Clara não eram mais apenas patrão e funcionária, eram parceiros, amigos e confidentes. Cada dia começava com pequenas vitórias e desafios, e cada noite terminava com risadas, conversas e momentos de ternura. Sofia, como sempre, era o coração pulsante da casa, seu riso iluminando cada canto. O projeto social continuava a crescer, e agora recebia atenção internacional. Algumas cidades do Nordeste começaram a criar filiais inspiradas no modelo desenvolvido por Augusto e Clara, e várias famílias ligavam diariamente em busca de orientação. Clara se tornou referência, sendo procurada não apenas por pais de crianças autistas, mas também por profissionais em busca de conselhos sobre empatia e comunicação. Augusto, embora acostumado a lidar com crises empresariais, percebeu que o verdadeiro desafio agora era equilibrar o sucesso com a intimidade familiar. Cada reunião importante exigia tempo e atenção, e ele sentia que precisava estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Um novo obstáculo surgiu quando uma das cidades onde haviam implementado o projeto solicitou a criação de um centro maior, com infraestrutura moderna, salas de terapia e espaço para oficinas. A proposta parecia perfeita no papel, mas exigia investimento financeiro e tempo que Augusto ainda não tinha. Ele precisava decidir se aceitava e arriscava dispersar sua atenção, ou se mantinha o projeto no formato atual, preservando a qualidade do atendimento. Clara, analisando a situação, sugeriu um plano intermediário. Propôs buscar parcerias locais para garantir a construção sem comprometer a essência do trabalho. A ideia exigia esforço, reuniões com autoridades municipais, captação de recursos e logística detalhada. Augusto abraçou a iniciativa, reconhecendo que Clara tinha visão estratégica que ele não tinha. Durante semanas, trabalharam lado a lado, enfrentando burocracias, desconfianças e atrasos na entrega de materiais. Clara visitava cada detalhe da obra, assegurando que as cores, a disposição das salas e o ambiente transmitissem acolhimento e conforto. Augusto cuidava das negociações, buscando investidores que compartilhassem da filosofia deles. O processo foi exaustivo, mas os frutos começaram a aparecer quando, finalmente, a construção avançou mais rápido do que o esperado. No meio desse processo, Augusto percebeu mudanças sutis em seu próprio comportamento. Antes dominado pelo controle e pela pressa, começou a valorizar a paciência, o silêncio e a observação. Em algumas tardes, sentava-se no jardim e apenas olhava Sofia brincar, contemplando Clara orientando as crianças, entendendo que o trabalho deles ia muito além de números e estatísticas. Certa manhã, uma reunião no novo centro trouxe uma surpresa. Uma das mães, que havia perdido contato com o projeto anos antes, apareceu com seu filho. Ele havia regredido em seu desenvolvimento, e a mulher pediu ajuda. Clara, sem titubear, aceitou integrá-los imediatamente. Augusto ficou impressionado com a habilidade dela em lidar com situações complexas, equilibrando empatia e eficiência. Enquanto isso, a relação entre ele e Clara continuava crescendo, mas de maneira sutil. Pequenos gestos, olhares prolongados e toques discretos revelavam sentimentos profundos que nenhum deles havia declarado formalmente. Sofia, intuitiva, percebia cada nuance e muitas vezes fazia comentários inocentes que os deixavam envergonhados, mas também felizes. No meio de todo esse progresso, um evento inesperado abalou a estabilidade. Um grande investidor internacional, interessado em associar seu nome ao projeto, propôs condições que Clara e Augusto não consideraram éticas. Ele queria interferir nas metodologias,
padronizar os atendimentos e até criar publicidade que explorasse as crianças. Augusto, inicialmente seduzido pela proposta, percebeu, após ouvir Clara, que aquele acordo destruiria tudo pelo qual haviam lutado. A decisão de recusar o investimento foi dolorosa. Significava perder milhões, atrasar expansões e enfrentar críticas de conselheiros que não compreendiam os valores que guiavam o projeto. Clara, firme, apoiou-o sem hesitação. Disse que dinheiro nunca substituiria integridade e amor. Augusto, tocado, entendeu que cada vitória construída com pressa e ganância não teria o mesmo valor que aquelas conquistadas com paciência e dedicação. Nos meses seguintes, o casal enfrentou pequenos obstáculos, atrasos de materiais, mudanças nas regulamentações municipais e até resistência de algumas famílias que não compreendiam a importância da paciência no desenvolvimento das crianças. Cada desafio, porém, servia para fortalecer a parceria entre Augusto e Clara. Eles aprendiam a dividir responsabilidades, a ouvir opiniões e a encontrar soluções juntos. Sofia, cada vez mais independente, passou a ajudar de forma lúdica. Organizar os brinquedos, orientar os colegas em pequenas tarefas e até mostrar desenhos que ensinavam conceitos simples sobre empatia e cuidado. Em uma tarde, ela desenhou a família deles com a frase "Juntos somos fortes". O desenho emocionou Clara, que segurou o papel com lágrimas nos olhos, e Augusto, que percebeu que cada gesto da filha refletia a harmonia que haviam construído. No meio desse período de trabalho intenso, Augusto percebeu uma mudança profunda em si mesmo. Antes um homem cauteloso e preocupado apenas com resultados tangíveis, começou a valorizar as pequenas vitórias, os momentos de silêncio e os gestos de afeto que antes considerava insignificantes. Clara, com sua sabedoria prática, ajudava-o a entender que o verdadeiro sucesso estava na felicidade das pessoas ao redor, não apenas nos números de uma planilha. Um dia, durante uma visita a uma nova filial em Recife, eles foram convidados a participar de uma festa comunitária organizada para celebrar as conquistas do projeto. Crianças, pais e professores estavam reunidos em torno de uma grande praça. Música, risadas e o aroma de comidas típicas enchiam o ambiente. Clara coordenava as atividades, Augusto observava e ajudava onde podia, e Sofia corria de um lado para o outro distribuindo desenhos coloridos para todas as crianças. Durante a celebração, uma reviravolta inesperada aconteceu. Uma das crianças perdeu um brinquedo muito querido e entrou em desespero. Clara, imediatamente, interveio. Conversou com ele com paciência, ajudou a buscar o objeto e, com um simples gesto de carinho, fez o menino sorrir novamente. Augusto, assistindo a cena, sentiu uma onda de emoção. Percebeu que a verdadeira transformação não estava no alcance do projeto, mas nos momentos simples, como aquele sorriso recuperado. A cena também trouxe uma lição para todos ao redor. Pais e voluntários perceberam que a paciência, o cuidado e a atenção são ferramentas tão poderosas quanto qualquer tecnologia ou recurso financeiro. Clara tornou-se um exemplo vivo de como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Ao final do dia, sentados à beira de um lago na praça, Augusto e Clara conversaram sobre os desafios enfrentados. Ele disse que aprenderá que riqueza verdadeira não é acumulada, mas compartilhada. Ela concordou, acrescentando que a vida só faz sentido quando cada ação é guiada pelo coração. Sofia, adormecida no colo de Augusto, dormia tranquila, e os dois sentiram, pela primeira vez, que tudo estava exatamente no lugar certo. Nas semanas que se seguiram, o projeto continuou crescendo, mas de maneira sustentável. A equipe aprendeu a equilibrar expansão com cuidado, e cada nova conquista era celebrada com simplicidade. Clara e Augusto, lado a lado, percebiam que estavam construindo não apenas um legado social, mas também um lar cheio de amor, compreensão e parceria. Cada vitória exigia esforço e sacrifício. Horas de reuniões, viagens, negociações e tarefas exaustivas. Mas cada sorriso das crianças, cada avanço de Sofia, cada gesto de gratidão de pais e professores compensava tudo. Augusto sabia que, finalmente, estava vivendo uma riqueza que nenhum dinheiro poderia comprar. Na noite em que voltaram para a mansão, a lua refletia na piscina, iluminando os rostos de todos. Clara preparou um jantar simples, mas cheio de cuidado. Sofia contou sobre os acontecimentos do dia, rindo e gesticulando, enquanto Augusto olhava para as duas, sentindo uma paz que há muito tempo não conhecia. Foi nesse momento que percebeu que a vida lhe havia ensinado a lição mais importante. O verdadeiro poder não está no dinheiro, no controle ou na fama, mas na capacidade de tocar corações e transformar vidas com empatia, coragem e amor.
O outono chegou, trazendo consigo mudanças sutis, mas perceptíveis na rotina da família e do projeto social. As árvores ao redor da mansão começaram a perder suas folhas, e o ar ficou mais fresco, carregando o aroma de terra molhada após as primeiras chuvas. Para Augusto, aquelas mudanças no ambiente eram um reflexo de sua própria transformação. Ele havia aprendido a desacelerar, a valorizar o simples e a entender que a vida não se mede apenas por conquistas materiais. Clara continuava sendo o elo entre todos. Seu trabalho no projeto social não diminuía, mas agora havia encontrado uma forma de equilibrar sua vida pessoal e profissional. Cada dia, ao acordar, sentia uma gratidão silenciosa por tudo que haviam conquistado juntos. Ela cuidava de Sofia com a mesma paciência e amor de sempre, mas também se permitia momentos de descanso, caminhadas pelo jardim ou pequenas leituras, algo que antes parecia impossível devido à intensidade da rotina. Sofia, por sua vez, estava em um estágio de plena confiança. Participava de apresentações escolares, interagia com outras crianças e, mais importante, continuava a sorrir sem medo, abraçando a vida com uma espontaneidade que encantava todos ao seu redor. Os avanços da menina eram visíveis a cada dia, e tanto Clara quanto Augusto se sentiam orgulhosos, mas também conscientes de que aquela evolução exigia constante cuidado e dedicação. Um novo desafio surgiu quando uma das filiais do projeto, localizada em uma comunidade carente de São Paulo, começou a enfrentar resistência por parte de alguns moradores. Alguns adultos desconfiavam das intenções do projeto, acreditando que o espaço poderia ser usado para fins pessoais ou corporativos. Augusto e Clara precisaram agir com diplomacia e paciência. Eles organizaram encontros comunitários, conversaram individualmente com líderes locais e mostraram, por meio de pequenos exemplos, que o objetivo era o bem-estar das crianças e a construção de uma rede de apoio para famílias. Clara se destacou nesse processo, ganhando a confiança de todos com seu jeito genuíno e sua capacidade de ouvir atentamente cada preocupação. No meio desse esforço, uma reviravolta inesperada trouxe uma prova de resistência para Augusto. Um investidor internacional, que havia acompanhado a trajetória do projeto, ofereceu uma parceria que parecia promissora, dinheiro e estrutura para expandir para outras regiões do país. A proposta era tentadora, mas o contrato continha cláusulas que poderiam comprometer a autonomia de Clara e alterar a filosofia do projeto. Augusto se viu diante de um dilema: aceitar a oferta e garantir recursos para alcançar mais crianças ou recusar e manter a essência que haviam construído com tanto esforço. Após dias de reflexão e diálogo com Clara, decidiram recusar a proposta, priorizando a integridade e a qualidade do trabalho sobre a expansão rápida. Essa decisão trouxe um peso inicial, mas também fortaleceu a confiança e o respeito mútuo entre os dois. Durante esse período, a relação entre Augusto e Clara evoluiu de maneira sutil, mas profunda. Pequenos gestos, um café preparado sem que fosse pedido, uma mensagem carinhosa durante o dia, ou simples toque de mãos enquanto caminhavam pelo jardim, passaram a revelar um amor silencioso e seguro. Sofia, sensível às emoções, percebia cada nuance e muitas vezes expressava sua alegria em gestos inocentes, como desenhos coloridos e abraços espontâneos. Uma nova reviravolta ocorreu quando Clara decidiu implementar uma metodologia inovadora no projeto, baseada em terapias sensoriais e atividades lúdicas adaptadas para cada criança. Alguns voluntários se mostraram céticos, questionando a eficácia das mudanças. Clara precisou convencer cada um com paciência, mostrando resultados gradualmente. Augusto a apoiou, utilizando sua influência e recursos para garantir que todas as adaptações fossem implementadas com qualidade. Enquanto isso, um problema inesperado atingiu a mansão. Sofia, em uma tarde de brincadeira no jardim, sofreu um pequeno acidente e precisou de atendimento imediato. Embora o incidente não fosse grave, trouxe à tona o medo de Augusto de que qualquer distração pudesse comprometer o bem-estar da filha. Clara, calma e segura, acalmou ambos e cuidou da situação com destreza. O episódio serviu como um lembrete de que, apesar das conquistas, a vida continuava a exigir atenção, cuidado e união. A aproximação da primavera trouxe novos desafios, desta vez na forma de novos projetos culturais e educativos. Clara sugeriu organizar oficinas artísticas, culinárias e musicais dentro do projeto social, permitindo que as crianças explorassem talentos e desenvolvessem habilidades de forma divertida e integrada. Augusto, sempre atento aos detalhes, apoiou a ideia, garantindo recursos e infraestrutura para que as oficinas fossem seguras e eficazes. Uma das maiores surpresas veio quando uma das crianças, tímida e reservada, apresentou talento para a música. Clara, reconhecendo o potencial,
organizou aulas específicas e estimulou a expressão da criança, mostrando que cada indivíduo tem habilidades únicas que podem florescer com incentivo e atenção. Augusto, emocionado, percebeu que o projeto não apenas transformava vidas, mas também revelava talentos escondidos e criava oportunidades inesperadas. Durante uma visita ao interior do estado, em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, o casal se deparou com uma situação delicada. Algumas famílias se mostraram relutantes em enviar seus filhos para o projeto por medo do desconhecido. Clara, com sua abordagem sensível e acolhedora, promoveu encontros individuais, explicando cada detalhe, ouvindo histórias e mostrando que a iniciativa era feita com amor e comprometimento. Augusto percebeu que, mais uma vez, a paciência e a empatia eram suas maiores aliadas. Enquanto tudo isso acontecia, a conexão entre Augusto e Clara se intensificava. Pequenos sinais de afeto, olhares trocados e gestos de cuidado passavam a falar mais do que palavras. Ambos perceberam que o amor que sentiam era sólido, baseado em respeito, confiança e admiração mútua. Sofia, observando a relação, se tornava cada vez mais segura e feliz, sentindo-se parte de uma família unida e amorosa. Um dia, durante uma tarde ensolarada, Clara organizou uma pequena apresentação para as crianças do projeto. Cada criança apresentou uma música, uma dança ou um desenho. Sofia subiu ao palco e apresentou uma peça teatral simples, na qual representava a família unida, com Clara e Augusto ao seu lado. O público, formado por pais, voluntários e amigos, emocionou-se profundamente. Augusto, assistindo à cena, sentiu uma alegria imensa. Ele compreendeu que cada esforço, cada desafio enfrentado, havia valido a pena. Naquela noite, ao retornarem para a mansão, o vento trazia o cheiro de flores recém-brotadas. Clara e Augusto caminharam pelo jardim, observando Sofia dormir tranquilamente em seus braços. Augusto sussurrou que nunca imaginou que a vida pudesse ser tão completa e cheia de significado. Clara respondeu que cada passo, cada desafio enfrentado, os havia levado até aquele momento. Os meses seguintes trouxeram estabilidade, reconhecimento e uma sensação de realização que nenhum sucesso financeiro ou empresarial poderia proporcionar. A relação deles, agora consolidada, era baseada em confiança, amor e parceria. Sofia continuava a florescer, e o projeto social se tornava cada vez mais sólido, mantendo sua essência de cuidado, empatia e transformação. Em um fim de tarde, sob o pôr do sol refletido na piscina da mansão, Augusto e Clara se sentaram lado a lado, em silêncio, apenas contemplando a vida que haviam construído. Não havia necessidade de palavras, pois cada gesto, cada olhar, cada sorriso de Sofia dizia mais do que qualquer discurso. A sensação de plenitude, conquistada com esforço, paciência e amor, preenchia o espaço de uma maneira que nenhuma riqueza material jamais poderia. O verão chegava trazendo consigo o calor intenso e o aroma doce das flores tropicais, espalhando vida por toda a mansão. Augusto, Clara e Sofia já haviam se acostumado à rotina de harmonia, mas mesmo nos dias mais ensolarados, a vida lhes reservava pequenas surpresas e aprendizados. O projeto social havia se consolidado em várias cidades, cada filial mantendo a essência do cuidado, da paciência e da atenção às necessidades individuais de cada criança. A reputação deles era admirável, mas, para Augusto, o mais importante sempre foi o impacto emocional que cada sorriso proporcionava. Clara estava mais confiante do que nunca. Havia conquistado o respeito entre os voluntários, profissionais e famílias, e seu jeito simples e direto continuava a ser o maior diferencial. Ao mesmo tempo, ela descobriu em si mesma habilidades que nunca havia imaginado: liderança, empatia estratégica e uma capacidade quase intuitiva de resolver problemas complexos. Mesmo com todo o reconhecimento, permanecia humilde, sempre lembrando que cada criança era única e que a atenção genuína fazia toda a diferença. Sofia estava radiante. A menina, que outrora se fechava em seu mundo, agora era o centro de pequenas celebrações dentro do projeto. Brincava com outras crianças, participava de atividades culturais e artísticas, e, de maneira surpreendente, começava a demonstrar interesse por música e desenho. Seu sorriso, que antes fora tão difícil de conquistar, agora era constante, transmitindo alegria a todos ao redor. Mas a vida ainda apresentaria desafios. Uma das maiores reviravoltas do ano ocorreu quando uma grande empresa privada manifestou interesse em adquirir a metodologia do projeto para implementar em escala nacional. A proposta envolvia recursos vultuosos e reconhecimento instantâneo, mas incluía mudanças que poderiam transformar a essência do trabalho em algo impessoal.
Augusto e Clara precisaram avaliar cuidadosamente. Era uma oportunidade tentadora, mas também arriscada. Clara defendeu a integridade do projeto com firmeza. Explicou que o valor não estava apenas em expandir, mas em preservar a conexão genuína com cada criança e cada família. Augusto, inicialmente tentado pelo poder financeiro da proposta, percebeu que qualquer acordo que sacrificasse o cuidado humano não teria sentido. Juntos, decidiram recusar a oferta, reforçando que a prioridade era a qualidade e não a quantidade. Enquanto isso, a vida pessoal deles florescia em paralelo. Augusto, que antes era controlado pela pressa e pelo medo de perder tempo, agora valorizava cada pequeno momento: observar Sofia pintar, acompanhar Clara em reuniões informais ou apenas sentar juntos no jardim, apreciando o vento morno do verão. Esses momentos, simples mas profundos, eram o alicerce de uma felicidade que dinheiro algum poderia comprar. Uma pequena reviravolta emocional ocorreu quando Clara decidiu propor uma grande celebração para todas as famílias atendidas pelo projeto, reunindo voluntários, profissionais, crianças e pais em um grande evento no jardim da mansão. A ideia era mostrar os resultados do trabalho, compartilhar histórias de superação e criar um momento de união e gratidão. Augusto abraçou a iniciativa imediatamente, ciente de que seria também uma oportunidade de demonstrar a força da união e do amor em ação. Nos preparativos, surgiram obstáculos significativos. A logística era complexa, o clima imprevisível e as demandas das famílias variadas. Além disso, uma tempestade súbita ameaçou adiar o evento. Clara, com serenidade e organização, coordenou a equipe e, com a ajuda de Augusto, conseguiu adaptar o espaço, realocando tendas, ajustando horários e garantindo que cada detalhe fosse cuidado. A persistência e o esforço conjunto de todos resultaram em um evento impecável. O dia da celebração chegou e a atmosfera estava carregada de emoção. Crianças corriam pelo jardim, rindo e brincando, enquanto pais observavam com orgulho. Clara se movimentava entre os grupos, sorrindo, abraçando e tranquilizando, demonstrando a empatia que se tornará sua marca registrada. Augusto, ao observar, percebeu a extensão do impacto do projeto e sentiu uma gratidão imensa. Ele entendeu que cada desafio superado, cada reviravolta enfrentada, havia construído não apenas um projeto de sucesso, mas uma verdadeira comunidade de afeto e cuidado. Durante a cerimônia, uma das crianças subiu ao palco e entregou a Clara uma carta que havia escrito. Nela, a criança relatava como se sentia acolhida, compreendida e amada dentro do projeto. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Você me fez sentir especial, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Clara, emocionada, segurou a carta com lágrimas nos olhos, e Augusto, ao seu lado, sentiu o coração aquecer. Sofia, que observava a cena, aplaudiu e correu para abraçar Clara, reforçando a conexão profunda entre todas elas. Outro momento marcante aconteceu quando Augusto subiu ao palco para falar. Com voz firme, mas carregada de emoção, ele explicou que o sucesso do projeto não era apenas resultado de investimentos financeiros, mas do cuidado, da paciência e da dedicação de cada pessoa envolvida. Reconheceu publicamente o papel de Clara, dizendo que sem ela nada daquilo seria possível. Clara, surpresa e emocionada, recebeu aplausos de todos os presentes. A gratidão era mútua, e naquele instante a equipe, as famílias e o casal sentiram a magnitude de sua união. Após o evento, a mansão se encheu de tranquilidade e celebração íntima. Clara, Augusto e Sofia sentaram-se no jardim, observando o pôr do sol refletir nas águas da piscina. O calor suave, o perfume das flores e o som distante de risadas criavam uma atmosfera de completude. Augusto tomou a mão de Clara, sorrindo, e disse que cada desafio, cada obstáculo e cada reviravolta haviam valido a pena, porque os trouxeram até aquele momento de plenitude. Clara, sorrindo, respondeu que a jornada havia sido cheia de aprendizados, e que a verdadeira vitória não estava apenas no sucesso do projeto, mas na transformação que cada um havia vivido. Sofia, como sempre intuitiva, subiu no colo de Augusto e disse, com sua voz doce e direta: agora somos realmente uma família. O momento era simples, mas carregado de significado profundo. Nos dias seguintes, a vida continuou com sua rotina natural, mas com uma intensidade mais serena. Cada vitória do projeto era celebrada, mas as pequenas alegrias, como um sorriso de Sofia, o sucesso de uma criança em uma atividade ou o gesto de carinho de Clara, tornavam-se os momentos mais valiosos. Augusto aprendeu a desacelerar e a valorizar esses detalhes,
compreendendo que a felicidade verdadeira reside no presente e na conexão emocional com quem amamos. Uma última grande reviravolta emocional aconteceu quando Augusto organizou uma surpresa para Clara. Ele preparou um jantar à luz de velas no jardim, com flores espalhadas e música suave ao fundo. Convidou todos os voluntários e algumas famílias para compartilhar a alegria. Durante a noite, ele se aproximou de Clara e, com serenidade, disse que não havia mais dúvidas sobre seus sentimentos. Expressou que seu amor por ela não se limitava à admiração profissional ou ao cuidado com Sofia, mas que desejava construir uma vida inteira ao lado dela. Clara, emocionada, segurou suas mãos e respondeu que também sentia o mesmo, que o amor deles era construído com respeito, paciência e parceria, e que não havia presente maior do que compartilhar a vida com alguém que compreende e apoia a cada passo. Sofia, assistindo a cena, deu risadinhas de alegria e abraçou os dois, completando o quadro perfeito de união e afeto. Nos meses seguintes, a mansão e o projeto floresceram ainda mais. Filiais continuaram a se expandir, mas sempre mantendo a essência de cuidado individualizado. Cada vitória era conquistada com esforço, cada sorriso tinha um preço de dedicação, mas a recompensa era visível: vidas transformadas, famílias felizes e uma filha que sorria sem medo do mundo. O último dia de verão chegou e, ao entardecer, Augusto, Clara e Sofia sentaram-se juntos na varanda da mansão. O céu estava pintado de tons alaranjados e rosas, e o vento suave trazia o cheiro de maresia e flores. Augusto segurou a mão de Clara e disse que a vida, com todos os seus desafios e reviravoltas, lhes havia ensinado a lição mais valiosa, que o verdadeiro poder está na capacidade de amar, transformar vidas e se conectar profundamente com aqueles que fazem parte da nossa história. Clara sorriu, encostou a cabeça no ombro de Augusto e respondeu que juntos haviam construído algo que nenhum dinheiro poderia comprar, e que a felicidade não era resultado de fortuna ou reconhecimento, mas do amor compartilhado e das pequenas vitórias do dia a dia. Sofia, deitada entre eles, dormia tranquila, e o casal percebeu que haviam alcançado a realização plena. O projeto social continuaria a transformar vidas, mas agora, mais do que nunca, Augusto, Clara e Sofia compreendiam que o maior legado era a união que haviam criado. Cada gesto, cada palavra e cada sorriso formavam a base de uma história de amor, dedicação e superação que permaneceria para sempre. O sol desapareceu no horizonte, mas a luz que emanava daquela família era mais intensa que qualquer pôr do sol. A sensação de paz, conquista e felicidade invadiu cada canto da mansão, e Augusto percebeu que, finalmente, tudo estava exatamente onde deveria estar. Ao lado de Clara, observando Sofia sorrir, vivendo o resultado de uma jornada que começou com um simples ato de bondade, mas que se transformou em um amor capaz de mudar vidas para sempre. Fim. Chegou até o fim? Então escreve vida nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.